Você tem dificuldade em emagrecer? Você tem compulsão alimentar? Come mais do que deveria? Você já tentou várias estratégias para conseguir mudar os seus hábitos alimentares? Você sabe muito bem o que precisa fazer em relação à sua alimentação e sua saúde, mas você não consegue fazer? Às vezes você até fez uma cirurgia bariátrica e de alguma forma você não conseguiu mudar os seus hábitos alimentares e tem medo de voltar ao que era antes? Se você tem alguns desses sintomas, esse vídeo é para você. Segue aqui comigo. Eu sou a Leslie, sou treinadora mental e corporal e eu quero ajudar você a passar por todas essas dificuldades trabalhando com a sua mentalidade e com a sua saúde. A minha missão com você é que você seja livre, que você possa ter consciência e que você possa ter um comportamento que te ajude a manter o seu peso, a ter saúde e até emagrecer. E por que eu faço isso hoje? Vou te contar um pouco da minha história, bem rapidinho para você perceber. Eu sou formada em Educação Física e sou trainer em Programação Neurolinguística. Fiz várias formações e especializações em mentalidade. Só que a minha história não começou assim. Em 2012 eu fui para Portugal fazer um intercâmbio. Lá eu fui estudar Ciências do Esporte. Quando eu fui para lá, eu tinha acesso a informação sobre nutrição, sobre exercício físico. E aí, o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei lá, eu passei por várias situações e uma delas foi que eu comecei a comer um pouco a mais do que eu estava acostumada. E isso fez com que eu engordasse mais de 10 quilos. Quanto mais eu pensava em emagrecer, porque eu não estava satisfeita, eu olhava para o espelho, me sentia triste e aquilo ali me incomodava. Além de eu fazer exercício diariamente, eu não conseguia emagrecer e não conseguia entender. E aí começou a minha batalha. Quanto mais eu tentava emagrecer, mais vontade de comer dava. Num período, eu tive um pouco de compulsão alimentar, porque a comida foi algo que eu achava para me consolar de alguma forma. Eu tentava de tudo, exercício físico, dieta, só que nada adiantou. Eu consegui emagrecer mesmo depois que se passaram 2 anos e eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei a estudar, mais ainda sobre exercício, sobre alimentação. Durante esse tempo, eu aprendi tudo sobre exercício físico, quais os melhores exercícios físicos para emagrecimento, quais o tipo de dieta para emagrecimento, só que saber não era o suficiente. E eu não entendia, eu ficava com uma pulga atrás da orelha, porque eu estava ali estudando, estava formando em educação física e ciência do esporte, e eu não conseguia emagrecer, e aquilo ali ficou me tirando a paz. Depois que eu formei, eu comecei como personal trainer, e eu comecei também a estudar programação neurolinguística. E aí eu vou contar um pouco do personal e depois eu conto um pouco da programação neurolinguística. Como personal, as pessoas me procuravam para emagrecer. Eu explicava para elas sobre o que é bom. Às vezes eu dava sugestões, pedia para ir num nutricionista, comentava sobre os alimentos, porque eu gostava muito de estudar e quais exercícios eram melhores. Só que de alguma forma as pessoas não faziam. E isso me tirou a paz, porque o que impediu essas pessoas de saber e não fazer? Eu encontrei as respostas na programação neurolinguística. E eu descobri que, normalmente, a nossa mentalidade, as nossas crenças, os nossos estados emocionais, eles interferem no nosso comportamento. E aí eu comecei a me voltar e a estudar programação neurolinguística cada vez mais. Eu fiz algumas formações em comunicação generativa para atender pessoas. E para eu receber o certificado, eu teria que fazer atendimentos. Então logo eu comecei a atender pessoas com dificuldade de emagrecer. E essas pessoas, mediante a técnica que eu utilizava ali, eu comecei a descobrir que a mentalidade, algumas crenças que eram instaladas na nossa mente quando elas eram crianças, influenciavam os comportamentos dela hoje como adultas. Eu atendi pessoas que queriam emagrecer, atendi pessoas com compulsão alimentar, e eu percebi que não é só saber que é suficiente para mudar essa realidade. Não é só uma cirurgia ou um remédio que vai resolver o problema. A questão é, as nossas emoções influenciam muito o que vai acontecer com a gente. E aí que vem, a nossa crença também, ela tem um poder muito grande em nós. E normalmente as nossas crenças, nossos hábitos são formados na infância. Às vezes nossa mãe, nosso pai ou quem nos criou ensina algumas coisas em relação à comida em que fica martelando na nossa cabeça.
que aquilo às vezes impede a gente de mudar nossos hábitos alimentares. Aí veio a clareza do que aconteceu comigo enquanto eu estava em Portugal. Lá eu estava mediante pressão, eu estava longe da família. E aí, mesmo eu sabendo o que eu precisava fazer, eu não conseguia, porque o meu estado emocional estava alterado. Ansiedade, angústia, estresse, isso tudo mudava a fisiologia do meu corpo e mudava também a minha fome. Porque o alimento, muitas vezes, a gente usa ele para uma fonte de prazer. Pensa comigo, se tem um problema na sua casa, no seu trabalho, e você está chateado, você às vezes quer resolver esse sentimento, só que às vezes a gente não consegue resolver ele de uma forma rápida. E aí a gente busca maneiras para resolver. Algumas pessoas vão para a droga, algumas pessoas vão para o sexo, algumas pessoas vão para os vícios e algumas pessoas vão para a comida. O que eu quero te alertar é que para você lidar com a sua vontade de comer, com a sua dificuldade de emagrecer, é olhar qual que é o problema. Qual que é a raiz desse problema? Qual que é a programação mental que está na sua mente, que está rodando e fazendo você agir automaticamente? Porque você age automaticamente, você tem consciência, mas quando você vê se você já comeu, quando você vê se você não resistiu. Por quê? Porque tudo que você viveu na sua vida no passado programou a sua mente. E se você não descobrir qual a programação que está te impedindo de emagrecer, você vai continuar lutando contra esse problema. Qual que é o meu papel na sua mudança? Eu, como especialista em programação neurolinguística, comunicação generativa, especialista em saúde, eu tô aqui para te ajudar a descobrir qual que é a raiz do seu problema, através de atendimentos de reprogramação mental. Esses atendimentos vão te ajudar a descobrir se há algum estado emocional, alguma crença ou qual hábito que está causando a sua dificuldade. Ao descobrir qual é a mentalidade, ou a crença, ou o hábito, ou o estado emocional que está te impedindo de fazer o que você precisa fazer, nós vamos fazer um processo de reprogramação. Através das técnicas da PNL, nós vamos dar um significado novo para você. Vou te dar um exemplo. Eu atendi um rapaz em 2018, em que ele chegou até mim falando que tinha dificuldade em mudar o almoço dele, e ele queria emagrecer, porque estava incomodando a barriga dele. E eu falei para ele, tá, se tiver alguma coisa relacionada a PNL, a estado emocional, eu consigo te ajudar. Então investigamos, fiz toda a técnica com ele, no atendimento a gente tem algumas fases, e aí descobrimos que quando ele era criança, ele passou algumas dificuldades, ele passou um pouco de fome. E quando ele passou isso, quando tinha comida disponível, ele aprendeu que ele ia comer, porque ele não sabia se amanhã ia ter. E o que aconteceu? Aquela programação ficou lá na mente dele de uma forma inconsciente. E mesmo adulto, aquilo lá estava de uma forma automática que fazia ele entrar no automático e comer. E ele só percebia que tinha comido aquele tudo depois que ele terminava de comer. Isso está associado à aprendizagem que aconteceu com ele aos 7 anos de idade. Como outras pessoas que eu consegui ajudar. As pessoas normalmente têm uma aprendizagem, um programinha mental que impede de fazer algo na vida delas. E aí a resposta está em mudar esse programinha, mudar o significado. O exemplo desse rapaz é um ótimo exemplo para você entender como que eu posso te ajudar. Antes ele tinha um significado, que a comida quando estava disponível ele tinha que comer, porque ele podia passar fome. Só que quando eu ajudei ele a mudar o significado, que ele agora tem uma realidade diferente, com a técnica, ele conseguiu perceber que ele pode comer menos. Isso tudo sem sofrer. Isso tudo só tranquilizando o estado emocional dele. Então, minha missão é te ajudar a descobrir qual que é a raiz do seu problema. O que está te impedindo de fazer o que você precisa fazer? O que está te impedindo de ter a saúde que você quer, ter o corpo que você quer? E te ajudar a reprogramar essa mentalidade para que você faça o que você precisa fazer. Quer saber um pouco mais do meu trabalho? Acesse meu site, fala comigo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar.